Queridos, eu quero ler uma passagem da palavra de Deus com vocês e depois eu quero que o irmão Gilson compartilhe conosco uma vitória que Deus deu a ele e a toda a família e a todos nós. E nós queremos meditar na palavra de Deus hoje. O nosso tema para meditação na palavra de Deus é este: tenha bom ânimo. Eu não escutei nenhum amém. Eu vou repetir: tenha bom ânimo. Aleluia. Muito bem. Quantos de vocês trouxeram a Bíblia Sagrada? Você tem a Bíblia? Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo número 14, no verso 22 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 14, verso 22, a Bíblia nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Digam comigo, irmãos, o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, digam comigo, vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia! Pai, esta é a tua palavra. Ela é viva. A tua palavra é santa. A tua palavra é poderosa. Nesta noite, Pai, nós vamos meditar nela e rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê inspiração e graça para ministrarmos a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Te daremos toda a glória, toda a honra e todo louvor. Amém? Amém. Digam comigo, tenha bom ânimo. Diga de novo, tenha bom ânimo. Queridos, somos muito gratos a Deus pela vida do nosso irmão Firmino, Gilson Firmino. Porém, nós não atravessamos o rio ainda. Não sei se estamos na metade, não sei se passamos um pouquinho da metade. O fato é que nós ainda estamos no meio do rio. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, cuide da sua família, cuide de você. Nós estamos tratando com um inimigo terrível.
terrível, traiçoeiro, traiçoeiro, traiçoeiro. Quero lhes falar nesta noite sobre este tema, enfrentando a tempestade. Nós lemos a palavra de Deus aqui no Evangelho de São Mateus. Esse texto é um texto bastante conhecido dos irmãos que, a exemplo do irmão Gilson e a família, estão aqui há 20 anos, alguns de vocês há 50 anos. Mas eu quero, meus amados irmãos, refletir com vocês sobre a tempestade. A tempestade é um fenômeno sobrenatural que é causado pela natureza. E nós, os seres humanos, não temos como dominar uma tempestade. Nós somos pessoas limitadas nas nossas forças. Nós somos pessoas que muitas vezes, inclusive nós que servimos a Deus, às vezes enfrentamos esses ventos contrários e nós não sabemos lidar com a situação. Existe, queridos, aquelas tempestades que nós sofremos elas em razão de uma decisão que nós tomamos. Por exemplo, nós vemos na Bíblia Sagrada a decisão que Jonas tomou em não obedecer à ordem de Deus. Deus falou a ele: Jonas, eu quero que você vá a Nínive e anuncie àquela cidade o seu pecado, clame contra os pecados da cidade e diga a eles que se eles não se arrependerem, eles serão destruídos. E Jonas tomou a decisão de não obedecer a Deus. Ao invés de pegar um navio que iria para Nínive, ele pegou um navio que iria para o lado contrário de Nínive, que iria para Tarsis. E Jonas então sofreu todas as consequências de uma tempestade que foi causada pela desobediência dele a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo algumas tempestades, alguns ventos contrários. Essas tempestades que nós enfrentamos em razão da nossa desobediência a Deus, nós não sabemos como lidar com a situação quando nos vemos em meio ao vento contrário. Mas nós sabemos onde nós erramos. Mas nós sabemos que uma vez que tomamos uma decisão errada, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar o nosso erro e nós precisamos abandonar o erro, abandonar o caminho errado. Deus, Ele é santo. Quantos concordam comigo que o nosso Deus é santo? Levanta bem alto essa mão abençoada e diga: o meu Deus é santo. Diga de novo: o meu Deus é santo. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus justo. É um Deus justo. E queridos irmãos, a tempestade, ela formou-se no mar. Na verdade, Genezaré é um grande lago. E
não é comum haver tempestades ali naquele lago. Mas quis Deus que naquele dia se formasse uma tempestade ali. E o texto, ele nos ensina que a tempestade teve início depois de um dia exaustivo que os discípulos tiveram. E Jesus, entendendo que eles precisavam descansar, dispensou eles, diz: vai à frente, atravessem o lago de Genezaré e nós nos encontraremos depois. E os discípulos, em obediência a Jesus, começaram a navegar. É importante nós nos lembrarmos que boa parte dos discípulos eram pescadores, portanto conheciam o mar. Tinham experiência em lidar com os ventos contrários. Mas assim que eles entraram no mar e começaram a remar, logo depois das 6 horas da tarde, veio o vendaval. E pasmem-se, eles ficaram entre 6 horas da tarde até 3 ou 4 horas da manhã, remando contra a maré, remando contra o vento. Neste espaço de tempo, o texto diz que Jesus estava a sós, orando. Irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Vocês concordam comigo, irmãos? Mas mesmo assim, Jesus sentia a necessidade de orar. Orar para a vida do cristão, irmãos, é mais ou menos como nós alimentarmos o nosso corpo físico. Nós temos a necessidade de nos alimentar e nos alimentar bem, e nos alimentar todos os dias, e nos alimentar várias vezes ao dia. Aí eu pergunto, quantas vezes ao dia nós estamos orando? Quantas vezes na semana nós estamos orando? Porque assim como o nosso corpo físico tem a necessidade de alimentar-se bem, com comida saudável, nossa alma também tem necessidade. Meus irmãos, é interessante também nós nos lembrarmos que esta tempestade não se formou em razão da desobediência dos discípulos. Isto significa que nenhum de nós estamos livres de passar pela tempestade. E eu tenho uma notícia não agradável para você. Eu acredito que você já passou por algumas ou muitas tempestades. Mas se você nunca passou por uma tempestade, pode ser que você seja o próximo candidato. Porque todos nós passaremos por tempestades. Isto faz parte do nosso crescimento, da nossa musculatura, do desenvolvimento da nossa musculatura espiritual, intelectual e emocional. O fato é que quando nós enfrentarmos a dificuldade ou enfrentarmos a tempestade, primeiro nós precisamos saber que nós estamos em obediência a Deus. Foi o que ocorreu com os discípulos. Segundo, nós precisamos saber que nós temos que ter alguma habilidade, conhecimento do mar, para nós podermos lidar com a tempestade. Terceiro, nós precisamos saber que o nosso Deus não vai nos abandonar no meio da tempestade.
Será que eu posso ouvir um glória a Deus de pentecostal? Glória a Deus! Você precisa ter dentro de você esta segurança que o seu Deus, que o nosso Deus, Ele não irá nos abandonar no meio da tempestade. Meus amados, a Bíblia Sagrada diz que enquanto Jesus orava, o texto diz claramente que Jesus via os discípulos passarem pela angústia da probabilidade de morrerem afogados. Ora, era madrugada. Como é que Jesus, a longa distância, os enxergava? Sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente. Onisciente diz que Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus onipotente. Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive para acalmar o vento. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus onipresente. Isto é, Deus está aqui agora. Mas Deus está em cada lugar onde um grupo de cristãos, de filhos de Deus, está reunido agora para adorá-lo. Ou Deus está aí na sua casa, ao seu lado, porque você separou um tempo para adorar ao Senhor e para cultuar ao Senhor nesse domingo. Então saiba que o nosso Deus, que acalma a tempestade, Ele está aí onde quer que você esteja. Quem sabe, como disse o irmão Gils, naquela hora que você está no banho, desmaia, falta-lhe as forças, não tem ninguém por perto para poder te socorrer. A palavra de Deus diz que o Deus onipresente, Ele está ali para trazer socorro. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Nós acabamos de ouvir esse testemunho. Glória a Deus. Jesus enxergou a angústia dos discípulos e Jesus interrompeu a sua oração, mais ou menos entre 3, 4 horas da madrugada, e ele foi ao encontro dos discípulos. Eita glória! Eita Deus! Ele vai ao nosso encontro, irmãos. Ele vai ao nosso encontro. Creia, querido, por favor, creia. Quem sabe você está me dizendo, pastor Aparecido, o senhor não conhece a tempestade que eu estou enfrentando no meu casamento. Pastor Aparecido, o senhor não conhece a tempestade que eu estou enfrentando na minha vida financeira. Nós temos pessoas, meus amados irmãos, no nosso país, aqui na nossa cidade, que o que ele semeou, o que ele construiu em 10 anos, ele perdeu tudo nesta tempestade. Empresas, o nome, a honra, perdeu tudo. E você diria assim, mas pastor, e onde é que Deus está? Olha para mim. Deus está lá nos céus, mas Ele está aqui no controle da situação. Você não será destruído. O diabo não vai impedir o projeto que Deus tem para a sua vida. Não vai, não vai.
Você pode chorar. Você pode estar chorando. Você pode estar sofrendo. Você pode estar vendo a água entrar no barco. Você pode perceber que o barco já está começando a afundar, mas o diabo não vai destruir a sua vida, porque Deus está no comando da sua vida. Aleluia. E aí você me perguntaria, pastor, e as pessoas que têm partido para a eternidade? Pastor, e o meu parente amado que eu perdi? Você não o perdeu. Você apenas devolveu ele para o lugar de onde ele veio. A Bíblia diz que nós somos gerados em Deus através de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele cumpriu o propósito dele aqui na face da terra. E ele voltou para o lar. E se você permanecer trilhando os caminhos do Senhor, você e eu vamos voltar para o nosso lar. E nós vamos nos encontrar. Muitos de vocês não conhecem, mas há uma canção que nós cantávamos muito na igreja. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Será que é eu apenas que conheço essa música, irmãos? Tem mais algum herói da fé que conhece essa música aqui? Oh, Jesus, nem você, Sidney. Não, se o Sidney não conhece, irmãos, eu estou com problema, Sidney. Estão rindo de nós, Sidney. O que eles estão querendo falar disso? Então venha comigo, vamos lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Quantos de nós vamos atravessar o Jordão e vamos chegar lá, na pátria celestial? Levanta mais alta a sua mão e diga comigo assim: Senhor Jesus, segura minha mão, porque eu vou atravessar o Jordão. Eu quero me encontrar com o Senhor. Diga: Senhor Jesus, aqui neste mundo a minha alma chora. Aqui neste mundo nós estamos sofrendo, mas nós iremos atravessar o Jordão e vamos chegar lá, na presença do Senhor. Aleluia. O texto sagrado diz que na quarta vigília da noite, no ápice da tempestade, provavelmente, irmãos, os discípulos já tinham jogado no mar, é técnica, né?
quando vem um vendaval em alto mar, os irmãos que são pescadores sabem que primeiro a gente tem que conhecer o vento, tem que conhecer o rio, e nós não podemos esperar, temos que ir saindo rapidinho. E se o vento te alcançar, você precisa ir jogando fora aquilo que está no barco que você pode dispensar. Porque quanto menos peso no barco, melhor é para você sair daquela zona de perigo. E os discípulos, por certo, começaram a fazer isso. Mas, irmãos, depois de 9 horas remando, irmãos, depois de 9 horas enfrentando o vento, irmãos, depois de usar toda a experiência que eles tinham como pescadores, eles perceberam que a morte estava diante deles, que eles não tinham a menor chance com as suas habilidades pessoais, com a sua experiência como pescador, com a sua força física. Eles perceberam que não havia chance. Irmão Gilson, você disse que chegou um momento, quando você ouviu a voz do médico dizendo, ceda a ele. Por certeza, aquela era a única ou a última alternativa que o médico tinha. Quando o médico diz isto, ele está dizendo, todo o know-how científico que eu tenho está se esgotando aqui. Tudo que era possível eu fazer, sob ponto de vista científico, no meu conhecimento, eu fiz. Agora é só um milagre. E aí eu pergunto para os irmãos, vocês acreditam em milagres, meus irmãos? Aleluia. Quando os discípulos estavam nesta situação, os discípulos ouviram uma voz. E a voz dos discípulos, que os discípulos ouviram, foi esta: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Tenham bom ânimo. Porque eu estou aqui, disse Jesus. Por favor, prestem atenção. Vemos aqui, a partir desta declaração de Jesus, vemos aqui 2 situações postas que iria acontecer em seguida. A primeira é que quando os discípulos ouviram esta palavra, eles procuraram de qual direção ela vinha. E quando eles olharam para aquela direção na qual eles haviam ouvido a voz, eles observavam que alguém, em meio ao escuro, repito, entre 3 e 4 horas da manhã, alguém andava por cima das águas. E eles deduziram. Não é, irmãos? Eles deduziram. É um fantasma. Olha o grande risco que nós temos. Naquela hora, eles estavam cheios de medo, irmãos. Medo de morrer.
Naquela hora, irmãos, eles estavam com as suas forças físicas esgotadas. Ora, remando durante 9 horas, certamente eles estavam com muita fome. Naquela hora, meus irmãos, eles, sob a razão, eles estavam dizendo assim: não há esperança. A qualquer momento o barco vai afundar. E de repente eles olham e veem alguém andando sobre as águas. Eles deduzem: é um fantasma. Por favor, pegue esta revelação da palavra no seu espírito. Quando o vento estiver muito em contrário, muito. Quando você estiver com as suas forças espirituais, físicas e emocionais esgotadas. Estou olhando aqui para você, filha Daniela. E eu sei que vocês que trabalham na área da psicologia, da psiquiatria, têm trabalhado como nunca. Já faz uns 5 anos que os profissionais nesta área têm trabalhado muito e agora estão chegando ao ápice, porque as pessoas estão esgotadas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Meus irmãos, não faz 2 ou 3 semanas, aqui na nossa cidade, que na mesma semana, 2 homens se suicidaram. Confere isso, é verdade ou não é? Vocês não têm conhecimento disso, irmãos? Um deles, eu conversei com um cliente deste homem que se suicidou. Conversei com um cliente dele, ele falou assim: pastor, é uma coisa absurda, ninguém entende. Esse homem é milionário. Este homem, pastor, não morreu, não suicidou-se por falta de dinheiro. Os negócios dele começou a ir mal de um tempo para cá, em virtude da pandemia, mas aquele homem viveria muitos anos, se ele não fizesse nada, só gastasse o que ele já tinha juntado, ele viveria muitos anos, sem precisar de dinheiro. Mas nós não sabemos, e nós não podemos julgar, irmãos. Não julgue uma pessoa que se suicidou. Nós não podemos julgar ninguém, irmãos. Só Deus é o juiz. Só Deus sabe o que está no íntimo de uma pessoa que chega numa situação de desespero ao ponto de tirar a sua própria vida. Só Deus. O fato é que os discípulos, eles ficaram com tanto medo, que agora eles já não sabiam mais que decisão tomar. Eles gritaram: é um fantasma. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Eu estou querendo dizer para você que quando todas as suas forças se esgotarem, que quando todos os seus recursos se esgotarem, que quando a tempestade aumentar e não houver saída, não se assuste. Mantenha-se firme. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá esta saída. A palavra de Deus nos diz: sede firmes e constantes, sempre confiando nas promessas do Senhor, porque o homem falha, mas a palavra do nosso Deus, ela não vai falhar na sua vida e nem na minha vida. Quando a coisa sair do controle das suas mãos, coloque-as
nas mãos do Todo-Poderoso. Não tenha medo do fantasma. Fantasma, irmãos, não existe. Fantasma é uma criação da nossa imaginação, da nossa mente, diante de uma situação de perigo, de uma situação de medo. Nós vemos, por causa da nossa imaginação e o medo que nós estamos sentindo, nós vemos o fantasma. E o fantasma, ele sempre vem no sentido de nos assustar, nos apavorar, no sentido de nos desencorajar. O fantasma, ele dimensiona o tamanho do seu medo e faz você se sentir apavorado, desencorajado, e você pode fazer coisas inacreditáveis diante daquele sentimento de medo e de pavor. Olha para mim. Esse rapaz aqui, grandão, vocês estão vendo? Forte, vocês estão vendo? Esse rapaz aqui, corajoso, vocês estão vendo? Nós morávamos no sítio. E como o irmão mais novo, eu era o responsável por levar a boia. A boia, vocês sabem o que é, né? É a comida. Levava as marmitas para os meus irmãos na roça, esperava eles comerem, trazia para casa, para a mamãe, ia para a escola, e esse era o meu serviço. E nós fomos morar num lugar onde tudo era mato, só tinha o carreador. Vocês sabem o que é um carreador? O carreador é uma pequena abertura no meio da mata, apenas para a gente passar a pé ou a cavalo. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Uma vez, eu estava virando uma curva ali no meio do carreador. Armando, varão de Deus, me apareceu um tamanduá na minha frente. Ah, vocês estão rindo do tamanduá, né, irmãos? Vocês não estão rindo do tamanduá, vocês estão rindo de mim, irmãos. E vocês estão rindo porque não era você que estava lá para encarar o tamanduá, era eu. Irmãos, apareceu um tamanduá. E no sítio é normal uma criança andar com uma faca. É normal andar com facão. É normal, naquela época, 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, era normal a gente andar armado com uma espingarda. Eu só tinha uma faca. Olha o tamanho da ignorância. Quando eu vi o tamanduá, eu gritei de medo, tá? E aí eu parti com aquela faca para cima do tamanduá. Irmãos, o tamanduá correu por causa do tamanho do meu grito, ele se assustou. Verdade, meu Deus. Passou algum tempo, irmãos, e lá vou eu, passando no mesmo lugar. Havia um lugar que nós chamávamos de o pé de peroba. Qual dos homens aqui, quem dos homens conhece essa madeira? Peroba. Conhece? Isto. E quando eu cheguei perto do pé de peroba, irmãos, naquele dia, imagina quem apareceu no pé de peroba. O tamanduá. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, passei a mão na cintura, a faca não estava. Eu comecei a correr. Irmãos, eu comecei a correr. E acontece o seguinte, embaixo da mata sempre tem as folhas secas. Elas são muito leves. Quando você passa correndo, o vácuo do seu corpo mexe com elas e faz barulho. Sim ou não? Irmãos,
eu comecei a correr e eu escutei o barulho das folhas e o tamanduá vinha vindo atrás de mim. E eu corria mais, o tamanduá aumentava, o barulho das folhas aumentava, eu diminuía, o barulho diminuía, e eu corria mais, e eu corria mais. Quando chegou uma hora, eu estava para desmaiar de cansado. Eu não tive alternativa, eu tive que parar. Quando eu parei e olhei para trás, não tinha tamanduá, irmãos. Era apenas o barulho das folhas secas que era feito através do vácuo. Quando eu passava, agora imagine a velocidade que o rapazinho estava, né, irmãos? O que você quer dizer com isso, pastor Aparecido? Eu quero dizer para os meus irmãos que a pior coisa que nós fazemos, meus irmãos, é tomarmos alguma atitude levado pelo nosso instinto, pelo nosso ímpeto, diante de uma tempestade. Você pode provocar o caos. Ei. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está aí. Deixe Ele agir no seu lugar. Aleluia. Pedro não teve discernimento de quem estava. Pedro concordou com os demais discípulos que era um fantasma. Mas Pedro, por favor, irmãos, põe a mão sobre o seu coração. Pegue isso no seu espírito. Pedro, ele não conseguiu discernir com os olhos dele aquele vulto que estava sobre as águas. Mas no espírito, Pedro discerniu, sabe o quê? A voz do Filho de Deus. Diga comigo, a voz de Jesus. Diga de novo, a voz de Jesus é inconfundível. Ele diz assim, irmãos, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas me ouvem, e elas conseguem discernir a minha voz. Na hora da angústia, na hora do vento contrário, quando o marido disse que vai embora de casa, está saindo, quando a esposa diz, eu não te quero mais, estou desistindo desse casamento, quando o banco disser para você, a sua conta foi encerrada, quando o oficial de justiça ir lá na sua casa para fazer a apreensão de algum bem como garantia da dívida, não se desespere. Ouça a voz do Filho de Deus, deixa Ele falar, deixa Ele agir, deixa Ele te orientar. Mas às vezes esta orientação vem através de uma palavra de correção, irmãos, e correção a gente não pode. Tenho conversado com muitos pastores, e os pastores têm dito o seguinte, pastor Aparecido, como é diferente. Antigamente, se nós, os pastores, corrigíamos a igreja, os irmãos se ajoelhavam, se arrependiam, se consertavam com Deus e mudavam de vida. Hoje, pastor, se o senhor pregar a verdade e corrigir a igreja, os irmãos mudam de igreja. É assim que está. Queridos irmãos,
Esta Bíblia aqui diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou. Jesus disse: Pedro, sou eu. Não tenha medo, tenha bom ânimo. E Pedro disse: é o Senhor, é o Senhor. Acalmem-se, tenham confiança. O vendaval não é maior do que o Senhor. Pedro disse a Jesus: Senhor, és tu, então manda eu ir ter contigo. E Jesus falou: venha, Pedro, venha. Irmãos, Jesus não precisa de cerimônia. Jesus não precisa de grandes sacrifícios, uma semana de preparação para fazer um milagre, um mês. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele age de maneira imediata. Ele é Deus, todo o poder está nas mãos dEle. Ele tem poder para repreender o vento. E Jesus falou: Pedro, então venha. Pedro saiu do barco. E Pedro literalmente começou a andar sobre as águas. Vocês conseguem acreditar nisso, irmãos? Que um ser humano pode andar sobre as águas? Esse é o problema da igreja hoje. É que nós já não conseguimos mais crer na Bíblia. Nós já não conseguimos mais confiar em Deus. Este é o nosso grande problema hoje. É que nós já não acreditamos que Jesus nos faz caminhar por sobre as águas. Pedro começou a caminhar. Pedro começou a caminhar. De repente, o texto sagrado diz que Pedro lembrou-se que ele estava caminhando sobre as águas e ele olhou para baixo. E quando ele olhou, o mesmo sentimento de medo voltou. E quando ele sentiu medo, imediatamente Pedro percebeu que ele começou a afundar. Olhem para mim, igreja. Vocês sabem quando foi que Pedro começou a afundar? Foi quando Pedro tirou o olhar dele de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Se você tirar o seu olhar de Jesus para dar importância para quem está falando mal da sua vida, você vai afundar. Se você tirar o seu olhar de Jesus, porque alguém lançou sobre o seu rosto as suas fraquezas, os seus pecados, você vai afundar. Se você tirar de Jesus o seu olhar, o que o senhor está querendo dizer, pastor, em colocar o olhar em Jesus? O que eu estou querendo dizer é que você deve se manter firme em qualquer circunstância, inclusive e principalmente no meio do vendaval. Estamos enfrentando uma tempestade. Estamos enfrentando um vendaval. Mas se você mantiver o seu olhar em Jesus, você vai caminhar sobre as águas. Pedro, quando percebeu que estava afundando, ele disse: Senhor Jesus, socorre-me. Socorre-me. E Jesus
disse a ele: Pedro, não tenha medo, dá-me a sua mão. Querido, querida, dá-me a sua mão. Não olhe para quem está te julgando. Não olhe para quem está jogando pedra em você. Não olhe para quem está falando mal da sua vida. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele. E estenda suas mãos para Ele. E grite a Ele dizendo: Senhor Jesus, socorre-me. Porque Ele irá te socorrer. Por fim, a Bíblia diz que Jesus segurou a mão de Pedro, o levantou e o conduziu para dentro do barco. E quando Pedro e Jesus estavam junto com os demais discípulos dentro do barco, Jesus disse ao temporal: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Tempestade, seja desfeita. E a tempestade obedeceu à voz do Senhor. A tempestade tem que obedecer à voz do Senhor. E quando a tempestade acalmou-se, diz aqui o texto sagrado, que os discípulos todos olharam para Jesus e se renderam a Jesus e disseram eles a uma só voz ao Senhor Jesus: quem é este? Este só pode ser o Filho de Deus, aquele que tem poder na terra e nos céus e sobre o mar, e que manda e o vento lhe obedece. Ele manda e a tempestade se acalma. Ele manda e a doença vai embora. Ele manda e o espírito de confusão que se instalou na família vai embora. Ele manda e vem uma força renovada dos céus para nós continuarmos a caminhada.